Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É com muita satisfação e alegria que a Primeira Igreja Batista em Bom Sucesso encontra-se nesses dias celebrando o seu 100º aniversário. Uma história marcada por muitas lutas, mas sobretudo muitas vitórias. Eu quero convidar você a, neste momento, vir comigo a conhecer parte dessa história. Quando nós chegamos ali em Bom Sucesso, nós éramos criança ainda, né? Nossos pais primeiro se converteram e frequentavam a igreja, né? Já como membros, e aí nós viemos a ser zelador. Nós tínhamos mais ou menos de 5 anos, meu irmão, eu de 5 para 6, o Mano tinha 4 anos de idade. Então, desde ali que nós começamos a trilhar ali em Bom Sucesso, congregando e morando também na igreja. Então, esse tempo foi precioso para nós, enquanto nós éramos membros e moradores, né? Nós crianças ainda não. Eu fui batizado em 1965, em agosto, então, pouco tempo atrás, né? Então, para nós, com 8 anos de idade, eu já estava sendo batizado pelo pastor Vilaça, que era pastor da igreja e morava na igreja também. Ele não tinha residência, ele saiu do seminário direto para ser o pastor da nossa igreja e morava ali, era filho também, somando junto com Pedro e Adelina, Dona Izê, que cuidava de todo mundo, né? Também do pastor. Meus pais foram zeladores da igreja. Seu Benedito e Dona Izzy foram zeladores da igreja. E eu, meu irmão, o Pedro, nós ficávamos jogando futebol, jogando bola do lado de fora, né? E sempre ainda já próximo do horário de começar já as atividades da igreja, quando chegava a irmã Zenaide, ela via que a gente estava lá fora, pegava pela orelha e trazia para casa. Vai para o banho, seu menino, tem que começar a união de treinamento, você não pode ficar fora, anda. E trazia a gente pela orelha e colocava para dentro para tomar banho, e a gente chegava na hora certinho. Que ó, que a gente morava na igreja, né? Oi, meu nome é Priscila Ornelas de Paiva Chagas e eu fui apresentada nesta amada igreja Primeira de Bom Sucesso há mais de 50 anos atrás pela irmã Isaura, que não está mais entre nós. Cresci nessa igreja e fui uma criança muito levada, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu pegava, quando criança, eu tinha os bancos da igreja, eu lá atrás entrava, me abaixava e vinha andando por debaixo dos bancos, puxando o pé de todos os irmãos até o primeiro banco. Diante disso, eu tenho 9 pontos no queixo, que eu quebrei o queixo 3 vezes, batendo o queixo no chão da igreja. E um tempo depois, há 30 anos atrás, em 1986, nos casamos. Nesta igreja também, Primeira de Bom Sucesso. Casamos aqui nessa igreja e foi um casamento lindo, feito pelo pastor Napoleão José Vieira e Nildo Cândido Rosa. Dessa união nasceu meus 2 filhos, Diogo e Hugo Leonardo, que é a 4ª geração nesta igreja e que foram apresentados também quando bebês nesta igreja pelo pastor Gerson Antônio dos Santos. E diante disso, eu quero dizer para vocês, assim, essa é a minha história de vida. Cheguei em Bom Sucesso no ano de 1959, a convite de uma amiga. E chegando ali, permaneci algum tempo até que me decidi diante de Cristo, quando fui batizada no ano de 1960 pelo pastor Francisco de Medeiros Simas. Voltando um pouquinho, gostaria de falar que ali eu me casei no ano de 1963, tive 3 filhos que foram todos criados aqui nesta igreja e graças a Deus, né, uma alegria muito grande, ter um filho que é pastor Lélio, e fui presidente da juventude, fui presidente da Sociedade de Senhoras naquele tempo,
Trabalhei na IBD como diretora de IBD e atuei até algum tempo, um período como educadora religiosa da igreja. Quando cheguei aqui, a igreja era uma casinha bem pequena e não tinha tantos membros como tem hoje. Mas era assim muito agradável, os irmãos muito amáveis daquela época, não é? Que nos acolheram muito bem. Deus estabeleceu um vínculo de amor muito grande entre a minha família e a PIB de Bom Sucesso. Momentos importantes da nossa história foram marcados neste lugar. Aqui, por exemplo, eu e a Antônia Regina ficamos noivos. A Antônia recebeu a sua Bíblia branca e em 2001 nós viemos nos casar neste lugar. Logo depois, em 2002, eu tive o primeiro grande privilégio, ministerialmente falando, de ser convidado pela Igreja Batista Nova Esperança, no Complexo do Alemão, para ali ser pastor. Após 9 anos de ministério, eu tive o segundo grande privilégio da minha vida, quando a PIB de Bom Sucesso me chamou para ser pastor presidente, um marco muito importante na minha história. Foi também aqui que, após 15 anos, eu e Antônia Regina recebemos a nossa herança da parte do Senhor. A Amable aqui nasceu. Foi também aqui, neste lugar, que ela foi apresentada ao Senhor. Fazer parte dessa história centenária da PIB de Bom Sucesso tem sido um grande privilégio para o meu ministério e um renovo espiritual para toda a minha família. A Batista em Bom Sucesso foi uma grande bênção na minha vida. Quando ali cheguei com meu esposo e 3 filhos menores, sendo o mais velho, com 12 anos, incompletos, fomos ali bem recebidos na gestão do pastor Joás Gonzaga de Paula. Era uma simples casa, porém ampliada e um ambiente acolhedor. Então aquela igreja marcou realmente a nossa vida. Uma grande parte da minha história eu escrevi dentro daquela igreja. E eu tenho observado que a igreja mantém a sua visão de crescimento da palavra, da obra de Deus. Ela tem mantido esta visão através do pastor atual, que ali está, o pastor Wellington, que Deus o tirou de uma favela, onde ele permaneceu 7 anos trabalhando e trouxe para ser o pastor da Igreja Batista em Bom Sucesso. E nós temos visto que a visão dele na obra de Deus é uma visão de crescimento, uma visão que tem mostrado algo que tem agradado ao Senhor. Em pouco tempo que ele está ali, já podemos ver grandes coisas construídas, porque ele é um homem de fé, é um homem de coragem, é um homem que acreditou. E Deus ainda tem muito a fazer naquela igreja, através do pastor Wellington e dos seus irmãos que com ele trabalham. Eu gostaria de dizer a essa igreja que ela continue firme e sempre abundante na obra do Senhor. E gostaria que essa igreja mantivesse sempre o seu olhar na visão de Deus e no crescimento da obra de Deus aqui na terra. E dizer que essa igreja, ela continua no meu coração até agora. E que Deus abençoe a igreja ainda no decorrer desses 100 anos que estamos fazendo, 101, 102, 103. Quantos anos ainda a igreja vivenciar ali,
que sejam para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. A Igreja de Bom Sucesso, com certeza, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, e eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me levou para lá, e certeza absoluta que na hora certa Deus me tirou para um novo ministério. Então é uma alegria muito grande estar aqui dando essa palavra e dizer que Deus continua no controle, que o sucesso da primeira Igreja Batista de Bom Sucesso é a minha alegria. Eu fico muito feliz com isso, em ver a igreja da forma que está hoje, em ver a igreja crescer, em ver a igreja tomar um rumo, né? Então, que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam fazer aí 200 anos e que eu possa estar aqui, né? Que cada um de nós possamos estar aqui. Essa é a palavra que eu tenho para dar para a igreja. Sobre a igreja que eu conheci no início, era realmente uma igreja muito sofrida por experiências tantas pelas quais a igreja passou. Dificuldade de toda a ordem. A igreja foi assumindo uma outra atitude e respondendo às mensagens, aos desafios, à evangelização. Nós tínhamos uma congregação ali no Morro de Manguinhos, que hoje é a Igreja Memorial Batista ali em Manguinhos. E quando eu tive a oportunidade de trazer de volta a igreja que estava num outro imóvel provisório para o templo, a primeira parte do templo novo, aí era só festa, era muita alegria. E quando eu cheguei a essa conclusão inesperada de deixar o ministério, eu na verdade poderia continuar muito bem. A igreja não tinha motivo para eu sair da igreja. A igreja me amava. As exceções eram poucas. Mas eu, muito jovem naquele meu entusiasmo, eu tomei uma decisão um pouco tempestiva e deixei o ministério quando poderia ter permanecido lá. Então deixei uma igreja renovada, com muitos membros novos que nós batizamos, com uma outra visão de cooperação denominacional, outra visão de missões, outra visão de educação cristã, outra visão de assistência social às pessoas carentes, enfim. A igreja tinha uma nova visão, e uma nova postura e uma nova vivência. Essa era uma igreja boa, uma igreja da qual eu deixei, com muita saudade eu tenho hoje. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar compartilhando com essa igreja do seu centenário. Agradecido a Deus por essa igreja existir. Em 65 eu cheguei aqui e me batizei em 66. Portanto, no dia 16 de março de 1965, eu estava fazendo a minha decisão. E toda vez que essa igreja completa ano, eu também completo o ano de conversão. Meus parabéns, igreja, que Deus ilumina os pastores que aqui passaram, pastor Napoleão José Vieira, pastor Nildo e outros tantos pastores. Fui batizado pelo pastor José Vilaça da Silva, que não se encontra mais aqui conosco há alguns anos. E hoje faço parte da Igreja Batista Memorial em Manguinhos, filho dessa igreja. É uma honra estar aqui ao lado da minha esposa, ao lado de vocês. Que Deus o abençoe, esta igreja e todo o seu mistério. Gostaria de expressar a gratidão do meu coração em participar do centenário da Primeira Igreja Batista de Bom Sucesso. Parabéns, querida igreja amada do Senhor Jesus, muito amada também nossa e dos que aqui passaram e deram parte da sua vida. Cheguei aqui em 1977 como seminarista e pude trabalhar aqui até 87, quando saí em setembro para assumir um trabalho missionário no norte de Minas Gerais. Quanta história aqui vivemos com os irmãos, com a juventude, com a igreja, com a congregação lá no Amorim, que ajudamos a começar. E nós louvamos a Deus porque é uma igreja missionária, tem muitas filhas, tem feito avançar o reino do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja realmente que está cumprindo o seu papel. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Receba o nosso abraço e da nossa família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Em primeiro lugar,
eu quero felicitar a Igreja Batista Primeira de Bom Sucesso pelos 100 anos que está completando. E quero dizer que tive a satisfação de participar um pouco da história desta boa e querida e amada Igreja de Cristo Jesus Nosso Senhor. Eu sou o pastor Joás Gonzaga de Paula, que por 2 vezes tive a satisfação, a alegria de pastorear esta igreja, ainda que em caráter de interinidade. Somos a geração centenária. Deus nos deu o privilégio de, neste tempo, viver em Cristo o marco histórico de 100 anos de existência. Cremos em Cristo que grandes coisas ainda estão por vir. Grandes coisas Deus ainda vai fazer neste lugar. Porque